gente abençoada, filhos do Rei, filhos de Deus, vencedores e vencedoras. Você sabe qual é a sua identidade? Você já entendeu quem você é? Ou você ainda está vivendo para agradar os outros? E eu já vou lhe adiantar, não vai dar certo viver para agradar os outros. Você tem que ser e viver o que Deus projetou você para ser. Tudo que Deus, Ele planejou, deu certo. Dá para imaginar isso? Que tudo que Deus planejou deu certo? Absolutamente tudo. Ele planejou o sol governa o dia. Ele projetou a lua governa a noite. E Ele projetou você para você governar aqui nessa terra também. Cada um de nós deve ser líder na sua área. Esse é o propósito de Deus. É o projeto pelo qual Ele me fez. É o projeto pelo qual Ele fez você. Eu vou dar aqui para você 5 chaves que vão lhe desbloquear. Eu hoje atendo milhares de pessoas, mas eu não estaria onde eu estou se eu me importasse com a opinião dos outros. Ao contrário, vivi muitos anos da minha vida querendo agradar a todo mundo. Como pastor, eu ficava bem quietinho no lugar que eu estava, sem muito aparecer. Gostava de servir as pessoas, ainda gosto. No entanto, vivia tentando agradar a todos que estavam na minha volta. E eu não era o que Deus queria que eu fosse. Deus me deu dons. E eu estava enterrando os meus dons só para agradar A, para agradar B, para ser aceito, para ser bem recebido. E isso não funcionou para mim. Para mim não funcionou. As coisas só começaram a funcionar a partir do dia que eu descobri a minha identidade. A partir do dia que o Espírito Santo falou para mim: ou você vai ser o que eu projetei você para ser, ou você vai continuar me entristecendo. Aquilo me marcou, porque eu entendi, é o mesmo Espírito que usa o pastor, usa o profeta. Eu entendi que eu precisava ser o que Deus queria que eu fosse, e não o que as pessoas queriam que eu fosse. Eu interpreto sonhos, dou direções proféticas. Sim, Deus me revela. Sim, eu tenho muitas visões. Mas isso choca as pessoas. Mas eu não posso deixar de dizer o que Deus me mostra, eu não posso deixar de ser o que Ele planejou que eu fosse apenas para ter o aplauso dos homens ou ser aceito na mesa de alguns. Não. Eu vejo gente que foi castrada espiritualmente porque eles querem agradar os outros. Eles não querem fazer nada diferente porque estão subjugados por um sistema. Eu estava meditando naquela passagem que a Bíblia nos fala de Jesus, quando ele foi expulsar um demônio, e Jesus libertava as pessoas, curava. Jesus, ele sempre foi incrível, ele fazia coisas muito boas pelos outros, só que nem sempre ele era aceito, nem sempre ele era aprovado pelos homens. E a Bíblia nos diz que chamaram Jesus de príncipe dos demônios.
Isso é uma acusação muito forte. Como é que você vai chamar o Criador, o Mestre, o Senhor, de príncipe dos demônios? A Bíblia diz que os religiosos acusaram Jesus disso. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre os homens estão certos. Nem sempre os homens estão certos. Há pessoas que não acreditam no profético, mas não significa que eles estejam certos. Profeta, o senhor quer dizer que o senhor está certo? Sim, eu quero dizer que eu estou certo. Assim como tem muita gente certa e que deveria fazer o que é certo, mas para agradar os outros, eles vivem debaixo de um jugo e de um espírito de religiosidade. Eu não vivo para agradar a todos. Também não quero ser aceito ou levar tapinha nas costas de alguns, somente para ter um reconhecimento humano. Não, isso não é comigo. Eu não preciso disso. Sabe do que eu preciso? Eu preciso é ser original. Eu preciso é ter identidade. Quando você tem identidade, nenhum homem mais manipula você. Quando você tem identidade, ninguém mais manipula. E eu quero falar de 5 chaves para você desbloquear a verdadeira identidade. 5 chaves. Amém? Primeira, vença as palavras destruidoras. O diabo trabalha para deformar a nossa identidade. Eles fizeram isso com Jesus. O diabo trabalhou para deformar a identidade de Jesus. Tudo que ele ofereceu, tudo que os homens acusaram Jesus de ser um falso Messias, de ser um falso profeta, de ser alguém que expulsava demônios por Beelzebu, ou seja, acusaram. Jesus não era nada disso, mas o diabo estava querendo deformar a identidade de Jesus. Tenha cuidado com as palavras destruidoras. Coisa do inferno, gente, é o tal do bullying. Para mim, o bullying é uma coisa do inferno. Porque há crianças, há jovens que não sabem o mal que fazem ao acusar, ao declarar palavras difamatórias contra os outros. Há jovens, há crianças também, que usam o bullying como uma arma para atacar. E há crianças na escola que sofrem de bullying, palavras destruidoras de dentro da escola. Você é muito magro, você é muito baixo, você tem o nariz muito grande, você tem a orelha grande, você não tem cabelo. E isso deforma a identidade de alguém. Se a pessoa não tem um bom emocional, ela vai encher a vida dela de complexos. Ela vai deixar aquilo entrar dentro dela e ela vai começar a se sabotar emocionalmente e comprometer até mesmo princípios, se ela não tiver um emocional equilibrado, por causa daquelas palavras ditas contra ela. Agora, há pessoas que também são usadas pelo diabo, pais que são usados pelo inimigo, para lançarem palavras ruins, más para os seus filhos. Você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você não merece ter a família que tem, você é um imprestável, você é um inútil. Todas essas palavras, se elas não forem rejeitadas por você, elas vão distorcer a sua identidade. Entenda, você não é o que os outros dizem que você é. Às vezes, eu fico observando a crítica de pessoas que nunca sentaram numa mesa comigo, nunca me conheceram e que me criticam. Eu não fico feliz com isso, mas também não deixo isso
fazer parte da minha vida. Eu não paro de fazer a vontade de Deus porque A ou B não acreditam. É que nem esses dias um pastor estava comentando comigo que um profeta foi numa igreja e aquele profeta ali ministrou e o pastor não gostou da ministração e o pastor, ele deu uma ordem para toda a liderança, ó, aqui não prega mais profeta nenhum, aqui eu não aceito mais profecia. Puxa, imagina se eu fizesse isso com cada pastor ruim que eu vi. Nas minhas andanças, eu conheci muita gente que só a graça de Deus encontra. Mas tem um detalhe, são todos assim? Não. Tem muita gente boa, eu tenho grandes amigos pastores, grandes amigos profetas. Tem profeta errado? Tem. Tem pastor errado? Tem. Assim como tem empresário que não é bom, assim como tem, talvez, uma cabeleireira que não é boa. Gente de todo ramo, tem pessoas que não são corretas. Agora, eu vou colocar todo mundo num saco e vou dizer aqui agora não prega mais pastor, aqui não prega mais profeta, só porque eu tive uma experiência ruim, uma experiência negativa com alguém? Entenda, querido. Você não pode permitir com que pessoas deturpem a sua identidade. Agora eu não vou acreditar mais em profeta porque alguém me deu uma profetada. Não. O seu filho deixa de ser seu filho porque ele fez uma coisa errada? Não. Então, tenha equilíbrio emocional. Não deixe palavras destruidoras lhe entristecerem ou moldarem até mesmo a tua identidade. Acredite, meu amado, vai haver pessoas, e muitas delas, que são extremamente ruins, que vão cruzar o seu caminho. E elas vão apontar o dedo para você e vão falar coisas ruins para você. Não dê ouvidos para ela, você sabe quem é. Se alguém diz assim para mim, você não é profeta, esse é o seu pensamento, porque Deus me levantou como profeta. Eu sou e pronto. Eu não tenho como dizer que eu não sou, eu vou estar mentindo para mim mesmo? Eu não tenho como mentir para mim. Como é que eu vou mentir para mim? Se alguém disser, não existe profeta. Existe, eu sou um profeta. Deus me chamou para ser um profeta, assim como existe pastores, assim como existe apóstolos. Como é que eu vou negar a minha identidade? Eu não tenho como negar. Eu vou negar como a minha identidade? Eu não tenho como. Não, porque aqui nessa igreja não se aceita profeta. Tudo bem, mas eu sou um profeta, então não vou poder pregar na sua igreja, porque eu sou, Deus me levantou. Você está entendendo? Você não pode deixar com que pessoas mexam na sua identidade. De repente, você passou a vida inteira ouvindo que você é um imprestável. Você passou a vida inteira as pessoas dizendo que você é um mentiroso. Você não é o que as pessoas dizem. Talvez alguém olhou para você e disse, esse nunca vai prestar. Isso nunca vai prestar, isso é ruim, que nem o pai dele. Isso é ruim que nem a mãe dele. Não dê ouvidos, não deixa as pessoas mexerem na tua identidade. Não deixa, porque essas palavras, se elas configurarem o seu emocional, você vai se tornar exatamente o que essas palavras dizem. Você tem que ter uma originalidade e não permitir que ninguém mexa nessa originalidade. Claro, eu não estou dizendo que a gente não tem que melhorar. A gente tem que melhorar. O que eu estou dizendo é que palavras ruins e coisas ruins nós não devemos aceitar. Não devemos fazer parte da originalidade da nossa identidade.